Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô? Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô? Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? E? Dos Jardins Zoológicos? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Prova. Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Como sempre acontece quando juntamos este tema, veículos elétricos, a ideia que se tem é que toda a gente tem quer dizer alguma coisa, quer fazer uma pergunta, tem uma questão. Rita Canas Mendes junta-se a nós, presumo que não traz um veículo elétrico. Não tenho. Não tens? Ainda, mas, pelo menos. Como quase toda a gente, já pensaste um dia se calhar ter. Já pensei, por todos os motivos. Porque é mais ecológico, porque é menos barulhento, porque talvez seja mais económico. Não sei, olha, hoje temos aqui os convidados que nos vão Temos esclarecer. aqui dois especialistas, um mais ligado aos automóveis elétricos, o outro mais ligado às motas elétricas, verdade seja dita. Por isso é que juntamos. Um chama-se Sérgio Almeida, o outro chama-se Henrique Sanches. Vocês são amigos? Já se conheciam? Já. Ok. O mundo dos elétricos deve ser pequeno. E dão-se bem ou odeiam-se visceralmente? Dão-se bem. Isto no mundo dos elétricos, praticamente todos nós nos damos bastante bem. Ok. A paixão é comum, é a mobilidade Exato. elétrica. Bom, nós vamos ter muitos ouvintes, tenho a certeza. Temos sempre. Ótimo. Há pessoas cada vez com mais perguntas. Acho que a pergunta que mais vezes vos fazem terá a ver com baterias, não? É logo a primeira. É, uma das primeiras. O carro com maior autonomia tem quantas horas? Toda a gente fala do Tesla, mas outro dia era um modelo, foi agora num certame de automóveis em Paris, da Opel, que eram 500 sim. horas. O 500 km de autonomia. Exato, o Opel 500 Ampera. O Opel Ampera E, que é o irmão do Chevrolet Bolt. Portanto, é um carro que vai ser lançado em 2017, que terá, para sermos mais reais, 400 km de autonomia. Se bem que houve um carro em teste que já fez 487 km de autonomia, portanto, muito perto dos tais 500 km de autonomia. Sim, Lisboa-Porto, assim, facilmente. Lisboa-Porto, facilmente. Quase ida e volta. Mas quanto tempo é que demora a carregar? Depois o carro tem de ficar parado? Não, um carro destes demora a carregar, um carro médio, portanto isto é assim, os carros, as baterias é como a cilindrada num carro com motor de combustão interna, portanto quanto maior for a capacidade da bateria, mais tempo ele vai demorar a carregar. Sim. Portanto, um carro como o Bolt, ainda não sabemos porque ele ainda não está de facto em produção, ou está em produção mas ainda não está em venda, mas um carro médio como o Nissan Leaf, por exemplo, é um carro com a bateria de 30 kW, portanto que fará um pouco mais de 200 km, carrega em 25 minutos 80% da bateria. Uau! Portanto, o que é suficiente permite-nos numa estação de serviço parar, pôr o carro à carga, ir beber um café. Aqui diz logo uma coisa, que é esta. O problema começa a ser quando nós pensamos numa viagem longa, mas se andarmos com o carro nas cidades, ele dá perfeitamente. Não Sim. É? À partida, tu média. numa cidade não andas muito mais que 200 km num dia. Não, para o dia-a-dia, numa área metropolitana, é mais que suficiente. E ainda melhor se for moto, não é? Sim. Porque resolve o problema do trânsito, não é? Esse é Do uma tráfego. linha. Por falar em motas, eu nem sabia que havia motas elétricas. Exato. E já de todo o tipo de... Não é de cilindrada neste caso, mas de todo o tipo de potência, porque não há cilindrada no veículo elétrico. Ou seja, já há desde a scooter pequenina até uma super desportiva. E carregam-se nos mesmos postos dos automóveis? Sim, no caso dos carregamentos rápidos, neste momento só o super desportivo é que tem, também faz mais sentido. Geralmente as scooters são mais motas de cidade e carregam normalmente em qualquer tomada doméstica. Na super desportiva já dá para fazer mais quilómetros. Hoje aconteceu mal, talvez um pouco sensibilizado por esta emissão. Mais uma vez estava de moto, estava perto ali do rato e estava por trás de um autocarro. Não estava a fazer nada ao autocarro, estava com a minha moto, não é? Estava à espera que o semáforo arrancasse e na altura do arranque
O autocarro fez aquilo que faz sempre, não é? Um fumo imenso, e eu ali atrás a levar com É horrível. com todo aquele fumo e a dizer assim, bem, os autocarros, no mínimo, deviam ser todos elétricos. Já eram elétricos. Fernando, sabe que já há 2 autocarros elétricos, 100% elétricos da Carris, neste momento têm experiência na cidade de Lisboa. Não sabia. A carreira, julgo que é 708 ou 738, saem do Caixo de Dré, uma para o Parque das Nações e outra para Benfica. Julgo eu que são essas. São 2 autocarros 100% elétricos que estão neste momento em período experimental aqui na cidade de Lisboa. Houve algum retrocesso na energia elétrica e nos veículos elétricos? Por exemplo, eu lembro-me que José Sócrates, agora nome quase maldito, era um grande aficionado dos veículos elétricos e foi ele o responsável pela grande maioria das iniciativas que se fizeram a esse nível. Sim. Bem, que lhe podem agradecer. Não, houve claramente um retrocesso. Não, isso é muito simples. Houve Aliás, retrocesso porquê? eu tenho aqui à minha frente, por exemplo, as vendas de veículos elétricos e há uma queda de 2011 para 2012. Portanto, o governo mudou em setembro de 2011, foi quando foram feitas as eleições que mudaram a política do governo. Portanto, o retrocesso deve-se a que, politicamente e ideologicamente, a opção do governo que ganhou as eleições em 2011 não era a favor da mobilidade elétrica nem das energias renováveis. Mas que Ponto medidas final. é que podem ser tomadas para que as pessoas optem mais pelo elétrico? Para reverter essa situação, ainda no governo, nesse governo, quando mudou o Ministro do Ambiente, não sei se estão recordados, em 2015, em janeiro, o governo mudou de Ministro do Ambiente e passou o novo Ministro, era o Moreira da Silva, e ele lançou em janeiro de 2015 a fiscalidade verde. São medidas muito direcionadas para as empresas e menos para os particulares, mas impulsionou claramente as vendas dos carros elétricos em Portugal. Portanto, perguntou-me quais são as medidas que podem. A primeira de todas é a informação. Isto que estamos a fazer hoje é muitíssimo importante. Há falta de informação e também há desinformação. Mas... O que é que vocês já ouviram a falar em desinformação? O que é que já ouviram a dizer sobre os carros elétricos que é totalmente falso e que desde logo importa esclarecer? Que, por exemplo, não podem andar à chuva ou que não posso lavar num túnel de lavagem. Sei lá, há mil e umas mitos absolutamente inacreditáveis sobre os carros elétricos, ou que não andam, é como os carrinhos de golfe, é uma brincadeira, são carrinhos para crianças, ou então que são gadgets para gente rica que tem muito dinheiro. Qual é o preço de um carro elétrico, assim, em média? Um carro elétrico pode variar entre os 20 mil e os 200 mil euros. Portanto, esta é a gama atual dos veículos elétricos. Mas há aqui uma coisa, já agora, nós vamos tratar disso na próxima segunda-feira, porque o nosso programa vai ser dedicado à poupança, com 2 autores de livros sobre poupança. Curiosamente, num desses livros, ele fala sobre veículos elétricos e sobre energia elétrica. E o que ele diz é que a melhor forma de poupar é comprar um carro elétrico em segunda mão. Mas também diz que por hora ainda não compensa. Ele faz uma análise muito rígida e fria sobre investimento e ele diz que ainda não compensa comprar um carro elétrico, a não ser que seja em segunda mão. Mas compensa. Não estava à espera que vocês me dissessem o contrário, não é? Sim. Não, compensa. Vamos lá ver. Estritamente em termos de dinheiro, é evidente que o carro elétrico ou a moto elétrica é mais caro que um carro ou uma moto com motor de combustão interna. Sim. Só que há um conjunto de incentivos, quer fiscais, quer outro tipo de incentivos, discriminação positiva. O caso de Lisboa, além dos incentivos que existem, que é a isenção do imposto único de circulação, portanto o chamado selo do carro, a isenção do imposto sobre veículos, existe um selo da EML, que permite o estacionamento gratuito em toda a cidade de Lisboa, mas neste momento já há mais 3 municípios que aderiram ao programa: Funchal, Oeiras e Vila Nova de Gaia, onde também já é possível estacionar o carro sem qualquer custo. Mas depois há outras vantagens. A revisão do carro. Um carro com motor de combustão interna tem à volta de 2.000 peças móveis. Um Tesla tem 18 peças móveis. Estamos a falar de 2.000 para 18 peças móveis. As peças móveis de um veículo de combustão interna necessitam de filtros, de anilhas, de uma série de outras pequenas peças para evitar a fricção e o aquecimento do motor. Isso não existe no motor elétrico. Portanto, o motor elétrico é muito mais económico, tem muito menos manutenção. Além de todo o carro, tem sistemas como o sistema de regeneração de economia, de energia. Então, o lobby das oficinas está contra os e do carros. petróleo. Mas já agora, uma informação. O O Estado financia algo, apoia?
Havia um programa nesse sentido, como havia para os painéis solares, depois foi retirado e agora voltou, não é? Existe, Sim, vai apesar haver. de ser um tema... Infelizmente, para as motas elétricas existem noutros países e acho que, pelo menos pelo que sabemos existe agora ainda em deste Portugal, Orçamento não é? de Estado, ainda não existe, não vai existir para 2017. Infelizmente. Mas Estás para triste com veículos de 4 rodas vai existir. O Henrique é a pessoa mais indicada para falar dos incentivos aos 4 rodas. Pronto, primeiro que tudo, esta discriminação dos veículos de 2 rodas é inaceitável e nós, na Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, pugnamos para que os incentivos sejam rapidamente estendidos a toda a classe de veículos e às 2 rodas faz todo o sentido, especialmente para as grandes cidades. Em relação ao tema dos incentivos, que hoje em dia está muito na berra por causa da entrega da proposta de Orçamento de Estado para 2017. O que se passa é que quando a mobilidade elétrica foi lançada em 2009, 2010, o incentivo era de 5.000 euros pela compra do carro elétrico. Pronto, uma pessoa comprava o carro elétrico e recebia 5.000 euros. Depois, com a alteração do governo, foram suspensos todos os incentivos. 2012, 2013, 2014 não houve incentivo nenhum, as vendas caíram a pique. Em 2015, com a introdução da fiscalidade verde, os incentivos voltaram com 4.500 euros, portanto menos 500, e com a obrigatoriedade da entrega de um carro com mais de 10 anos para abate. Esse carro seria abatido. Esse incentivo de 4.500 euros este ano passou para metade, 2.250, e no orçamento deste ano, 2016, estava previsto que em 2017 tivesse outra redução de 50% para 1.125. A proposta atual, que foi entregue esta semana, do orçamento de 2017, prevê um novo incentivo separado da obrigatoriedade do carro para abate com mais de 10 anos, através de fundos do Fundo do Ambiente, que era o antigo Fundo do Carbono, Fundo Português de Carbono. Portanto, e esse incentivo vai ser reintroduzido em 2017 para a compra do veículo de baixas emissões. Portanto, então vai ficar em quanto o valor? O valor ainda não está decidido, porque não vai ser decidido em sede de orçamento, porque como não tem incidência fiscal, vai ter que ser regulamentado por uma portaria. O incentivo que ainda se mantém em sede de orçamento é um pequeno incentivo, digamos assim, que é metade do que já era metade, portanto é metade de 1.125, são 562,5 euros, que será para os plug-in híbridos, portanto para os carros híbridos plug-in, para 2017. Pois, porque híbrido e elétrico não é bem a mesma coisa. Não. Os carros elétricos, os veículos elétricos, têm três grandes áreas, que são os BEV, os Battery Electric Vehicle, portanto o carro elétrico só de bateria, são os Plug-in Electric Vehicle, os PEV, os que nós chamamos de híbridos plug-in, têm uma tomada, têm uma ficha para carregar, e os REX, que são carros com um pequeno extensor de autonomia, que normalmente é um motor de uma moto, com motor de combustão interna, acoplado dentro do carro, que permite funcionar como gerador. O carro é elétrico, funciona sempre como um carro elétrico, mas quando a bateria está baixa, este pequeno motor funciona como um gerador. Deixa-me dizer que temos muitas chamadas, como seria previsível, não é? A linha é de sempre, é o 707-200-330. Temos 2 verdadeiros especialistas em estúdio, o Henrique Sanches e também o Sérgio Almeida. O Sérgio Almeida mais ligado ao campo das motas e o Henrique Sanches mais ligado ao campo dos carros. Ora, vamos falar com o Rui Lopes de Leiria e também com o Rui Rodrigues de Viana do Castelo. Vamos começar pelo Rui Lopes, que já está há mais tempo. Olá, Rui. Estás bom? Olá, Rui. Rui. Alô? Rui faleceu. Vamos passar para Rui Gabriel Rodrigues de Viana do Castelo. Olá, Rui. Estás bom? Olá, boa noite. Olá. Rui, interessa? Tens um carro elétrico? Estás a pensar nisso? É exatamente por isso é que eu estou a ligar. Eu tenho 2 perguntas para fazer. Uma é o seguinte: em termos de poluição, carregar um carro elétrico também tem custos, porque a eletricidade não é limpa ou toda limpa, não vem toda das ventoinhas e das barragens. Eu queria que os vossos convidados se pronunciassem acerca disso. Também queria saber, queria-vos perguntar, se eu, para um consumidor como eu, que quando compra um carro classe média, posso dizer o nome do que tenho comprado habitualmente? Os últimos carros que eu tenho comprado são Volkswagen Golf. A gasolina. Eu ando cerca de 15, 20 mil quilómetros por ano, quase todos, aqui na cidade de Viana do Castelo. Para um consumidor deste género, como eu, já compensa comprar um carro elétrico? Ou não? E eu também, porque eu acho que um carro elétrico é o futuro, de mais década, menos década, parece-me que será o futuro, não é? Eu gostava de ouvir especificamente para os vossos convidados
o que é que eles têm a dizer acerca destas duas minhas perguntas. Muito bem, convidados. Pronto, o que é que eu posso dizer? Primeiro, o carro elétrico não é o futuro, é o presente, para alguns de nós já é o passado, porque já há vários anos que andamos de carro elétrico, portanto eu falei no futuro, ainda nem no termo de ser a coisa mais banal, não é? Sim, eu percebo. Hoje é banal termos um carro a combustão. Eu percebo. Eu acho que o futuro será o contrário, não é? Eu percebo. Em relação às duas questões, eletricidade renovável, muito bem. Portugal é um dos países do mundo que mais produz eletricidade renovável. 4 dias seguidos. Exatamente, em maio tivemos 4 dias seguidos só a produzir 100% da eletricidade consumida era de origem renovável. E em relação a isso, eu posso lhe dizer uma coisa: os carros elétricos, a mobilidade elétrica em geral, vêm resolver um problema que todos nós sabemos um pouco, que é a energia renovável, especialmente a eólica, é produzida durante a noite. Durante a noite o vento é muito mais constante e durante a noite baixa abruptamente o consumo de eletricidade. Portanto, há um conjunto de eletricidade que é produzida pelas eólicas, que é excedentária na rede e que normalmente é exportada a preços ridículos ou mesmo oferecida, por exemplo, à Espanha ou à França. Sabe disso, não sabe? Sim. As baterias dos carros elétricos vão permitir acumular e guardar essa eletricidade produzida durante a noite, que não é usada porque o consumo decresceu, porque é durante a noite que normalmente os utilizadores carregam os seus carros. Eu chego à minha casa, ponho o carro à carga, vou para a cama, durmo e de manhã o carro está carregado. Muito bem. Portanto, em relação à energia renovável, claro que há uma parte da energia que é produzida por centrais térmicas e tem a sua origem em energia fóssil, em combustíveis fósseis, mas temos que ter em atenção que Portugal é um país onde já mais de 60% de toda a energia consumida diariamente já é de origem renovável, portanto, hídrica, eólica e fotovoltaica. Em relação ao seu caso concreto e ao Volkswagen Golf, a situação é muito clara. Claro, para 20 mil quilómetros, fazendo, eu não sei quantos quilómetros faz por dia, mas posso lhe dizer que hoje em dia temos uma variedade de carros já na ordem dos 200 quilómetros de autonomia. Portanto, 200 km de autonomia já julgo que resolve o problema diário de utilização de um carro elétrico. Mas para um utilizador como eu, já é rentável trocar este meu carro a combustão, a gasolina, por um carro elétrico? Para o meu bolso, digamos. Ok. Pondo do lado as partes de tudo o que é ambiental, porque eu sei de longe que de facto um carro elétrico é muito mais amigo do ambiente. Mas em termos financeiros, para um consumidor como eu e como outros deverá, não é? Que andam cerca de 20 mil km por ano e que fazem 20 ou 30 km por dia de carro, já é rentável. Do ponto de vista exclusivamente económico, é preciso fazer as contas, mas é rentável. É rentável porque, repara, o carro elétrico é ligeiramente mais caro que um carro com motor de combustão, mas tem associado todo um conjunto de incentivos e discriminação positiva, que vai desde a isenção do imposto único de circulação, do imposto sobre veículos. Atualmente a eletricidade disponibilizada na rede móvel ainda é gratuita, será paga um dia, mas se o carregarmos em casa podemos carregar utilizando uma tarifa bi-horária ou tri-horária muito mais barata que a tarifa normal. Neste caso metade, não é? Cerca de metade, a bi-horária, a tri-horária ainda é mais barata. E depois o carro elétrico tem, eu já aqui referi, tem muito menos peças que um carro com motor de combustão. Em termos de manutenção é muito mais barato. É muito mais barato, muitíssimo mais barato. Eu posso lhe dizer que, por exemplo, um Tesla, que é sempre a referência, a primeira revisão de um Tesla é aos 800 mil quilómetros. Portanto, só por aí podemos ter uma ideia de facto, a confiança que existe nesta tecnologia dos carros elétricos. E usam as mesmas oficinas que os outros carros ou têm oficinas especiais só para elétricos? Não usamos as mesmas oficinas. Vamos lá ver, se for um problema de travões ou direção... Sim, Rui. Desculpa, eu queria me despedir, que está o meu filho a ligar-me, que está a chegar ao autocarro. Muito bem, claro. Compreendemos, exatamente. Fala com o teu filho. Olha, obrigado, Rui. Deixa-me colocar aqui outro Rui, mas antes disso, podes concluir aquilo que estavas a dizer? Das oficinas. Sim, em relação às oficinas, não são as mesmas. Vamos lá ver, se há um problema de travões ou de direção, ou seja do que for, que é comum a ambos os carros ou a ambas as motas, qualquer oficina pode resolver, mas há um conjunto específico de peças que são oficinas especializadas, das quais vamos ter a inauguração recente em Portugal de service centers exclusivamente dedicados aos carros e às motas elétricas.
a todas as marcas, e também sabemos que em 2017 a Tesla virá oficialmente também para Portugal. É importante desvendar aqui um mito por causa da poluição, que é também das coisas que as pessoas mais nos perguntam, e tem a ver sempre com as emissões de carbono. Um laboratório do Canadá independente, ou seja, não ligado à indústria petrolífera, porque esses estudos é que interessam, são estudos independentes, concluiu que mesmo que a energia para carregar um veículo elétrico seja 100% de carvão, as emissões mesmo assim são 60% inferiores a um carro de combustão. Porque a eficiência é totalmente diferente. A eficiência do motor de combustão anda à volta dos 30%, no máximo 35%. A eficiência do motor elétrico anda entre os 90%, 90% a 95%, dependendo do motor. E isto aqui é uma diferença enorme. E só isto prova que o motor elétrico irá vencer, porque nós, ao longo da humanidade, sempre fomos andando por uma otimização de recursos. E o motor de combustão, de facto, é um motor que é extremamente poluente e extremamente ineficiente. Quer dizer, 35% de eficiência é ridículo. E é isso que nós utilizamos para nos movermos. E é isso que interessa à indústria petrolífera, porque, obviamente, um motor que seja ineficiente vai consumir muito mais. Isto é, a ideia que se percebe desde logo nesta emissão é que a manutenção de um carro destes é muitíssimo mais barata. Muitíssimo mais barata e muito mais rara. Sim, claro. Portanto, porque, como eu também já referi, há um sistema de regeneração de energia. Eu, por exemplo, em 5 anos, 25% de toda a eletricidade que eu consumi no meu carro foi produzida no próprio carro, através de um sistema de regeneração de energia que é muito simples. Todos nós já andamos de bicicleta à noite e sabemos que há o dínamo que encostamos à roda para ter a luz da bicicleta acesa. É esse sistema muito mais elaborado e muito mais desenvolvido que tem a travagem do carro elétrico, portanto, que permite gerar energia. Mas, ao permitir gerar energia, também ajuda a travar o carro. Portanto, usamos muito menos o travão, desgastam-se muito menos as pastilhas de travão, e depois o condutor do carro elétrico, porque é tão agradável a condução de um carro elétrico, tem tendência a ter uma condução mais calma, mais suave, e que também ajuda. Eu tenho uma pergunta em relação a isso, mas se calhar primeiro vamos falar com os ouvintes e depois farás a tua pergunta. De resto, muitas são as opiniões que estão no Facebook, muitas perguntas por parte dos ouvintes. Já a seguir vamos ter aqui o Rui de Leiria, que está de volta, não faleceu, e também o Osório de Lisboa. Camaradas, pá, foi um prazer aqui estar tão bem acompanhado, pá, nesta rádio tão progressista que é a Antena 3, pá. E aqui vai o genérico para a prova oral, pá. Prova oral. Prova oral, sempre contra a reação. Contra a reação? Adeus. Camaradas, pá, foi um... Ora, sim, foi um prazer termos aqui estes malucos, mas temos que ir ao telefone. Mas antes, deixem-me só rapidamente ler algumas das opiniões e perguntas que nos chegam através do Facebook. Uma delas é do Rui Sousa. Este programa está a ser apontado por pessoas que se chamam Rui, até agora. O Rui Sousa pergunta para o convidado: atualmente os custos relacionados com a construção e manutenção das estradas e demais infraestruturas necessárias à circulação dos automóveis são pagos em parte através dos impostos sobre os combustíveis. No futuro, quando a maioria dos automóveis forem elétricos, como poderá ser cobrado esse imposto? Será que vai existir uma espécie de taxímetro dentro dos carros para que esse imposto possa ser cobrado, diz ele? Bom, o Zé Fontinha diz: pergunta lá quantos incentivos se têm perdido nos últimos anos. Se os políticos e altos dirigentes do Estado pagassem o combustível que necessitam, talvez houvesse mais veículos elétricos. Assim, só tem quem tem dinheiro. Paulo Silva diz: a alternativa obviamente não passa pelos veículos elétricos, talvez o GNC e a hidrogénio, mas o futuro assim o dirá. A massificação do elétrico trará um problema ambiental em termos de reciclagem das baterias. Continuo cético. Estão a ouvir? Já vão responder a tudo. Vão assinalando. O Nelson Silva diz: uma outra pergunta que faço é como é que se resolve a autonomia e o tamanho das baterias dos carros elétricos? Houve uma revolução das baterias de lítio, é o que ele pergunta. Exato. O João Mergulho pergunta para os convidados: como é que se faz quando se vive num 10º andar sem garagem, nem hipótese de carregar no local de trabalho? Boa pergunta. Tem aqui uma provocação, uma boa pergunta. O Nelson Silva também já agora faz uma outra pergunta: como é que se resolve a logística dos postos de abastecimento? E ainda o mesmo Nelson Silva, bastante participativo, diga-se, será que quando houver falta de petróleo e seus derivados é quando vamos andar todos com veículos elétricos? É a pergunta que eu faço aos convidados. Bom, será antes, obviamente,
porque aquilo que eu disse da otimização de recursos acontecerá antes. Sim. Ou seja, como até foi dito uma vez por um dirigente da Arábia Saudita, a idade da pedra não acabou porque acabou a pedra e a idade do petróleo não vai acabar por acabar o petróleo. É simplesmente a evolução da humanidade e da tecnologia que irá ditar e que dita o fim, digamos assim, das tecnologias e dos nossos recursos. Ok, queres responder à provocação? E qual era a provocação? Já não lembro. Eu posso responder o mito das baterias. Sim. A reciclagem de um veículo elétrico até é superior à reciclagem de um veículo a combustão. Já agora de notar que um dos grandes problemas que sempre houve, obviamente, é que não se esqueçam que o veículo a combustão só arranca com motor elétrico. Ou seja, quando damos à chavinha, é o motor elétrico que está lá que permite ao veículo arrancar. E os carros, todos os veículos a combustão têm as chamadas baterias de chumbo, que por acaso é engraçado, agora alguns já têm de lítio, porque sabem que para já é mais. A provocação era com lítio. É mais ambientalmente muito melhor. Sim. Isto porquê? As baterias de chumbo são um autêntico veneno e a reciclagem das baterias de chumbo sempre foi um grande problema para toda a indústria automobilística, para oficinas, para tudo. As baterias dos veículos elétricos, além de poderem ser recicladas, estão neste momento a ser utilizadas para as energias renováveis. Porquê? Por causa de aquilo que o Henrique falou há pouco. Há um excedente de energia à noite que não é consumida, não é? A maior parte das pessoas à noite está a dormir e não há consumos nas nossas casas como há durante o dia, como é óbvio, e nem da própria indústria. E significa que essas baterias que são recicladas, mas não recicladas industrialmente, são colocadas em produção de energia renovável para armazenamento dessa energia que depois é libertada durante o dia onde ela é mais precisa. Sucede que algumas baterias dos primeiros carros, que têm agora 5 anos no mercado, já são ineficientes para conseguirmos fazer a utilização diária do carro. Mas ela é ineficiente para poder propulsionar o carro, mas é extremamente eficiente para tê-la em minha casa e armazenar toda a eletricidade que os meus painéis fotovoltaicos produzem e poder alimentar a casa toda. Então, portanto, em termos de reciclagem, os carros elétricos são reciclados entre 90% a 95% da totalidade de todas as peças do carro elétrico, incluindo as baterias, e ainda por cima tem a possibilidade de, ainda melhor que a reciclagem, que é a reutilização da própria bateria para armazenar essa eletricidade. Como seria de esperar? O programa está uma loucura, são muitas as opiniões. Mas aquela questão do 10º andar eu gostava de responder. Respondo. Essa, para mim, é o único argumento válido hoje em dia para não se poder comprar um carro elétrico. Eu vivo num prédio que não tem garagem, num 10º andar, numa zona antiga de Lisboa, onde é que eu carrego o carro? Tem um problema. Ou tem na sua empresa possibilidade de o carregar, ou então tem um problema porque na rua pode ter um posto a 50 metros, mas pode ser a 1 quilómetro. E se vier com as compras do supermercado, ou com os filhos, e com as cadeirinhas dos filhos, portanto tem ali um problema. De facto, se a pessoa não tiver garagem própria ou possibilidade de carregar na empresa, no local de trabalho, essa é uma dificuldade atual. Vamos falar com o Mas Rui. Reparem que nas novas construções já é obrigatório ter infraestrutura nas garagens para carregamento de veículos elétricos. Portanto, e obviamente que as zonas velhas da cidade irão ter sempre esse problema, e de facto é um problema, mas toda a construção nova já está em preparação. Isso também demonstra que há uma responsabilidade também governamental e da legislação em que percebe que as coisas vão mudar. É desta, vamos falar com o Rui de Leiria. Olá, Rui, estás bom? Olá, Rui. Olá, finalmente consegui falar contigo, hein? Finalmente. Estava a perder a esperança. Caramba, entretanto já corri 5 km e vocês ainda estão todos aí. E então, boa noite a todos. Olá. E ainda bem que trazem este tema para a rádio. Não é a primeira vez, mas desta vez é a primeira vez que estão juntos motas e carros elétricos. Motas e carros, tudo ao barulho, sim. Ainda bem. Eu sou um utilizador de motores de combustão, mas já fiz alguns testes com motas, já fiz com 2 carros, não sei se posso falar as marcas. Sim, claro. Ok, então não sei se, provavelmente a parte do auditório não sabe, mas em Portugal nós já fabricamos um carro elétrico, e é aqui perto de Leiria, mas não sei se os convidados do Alvin têm... É o VEC. É o VEC. É o Futi. O Futi. Sim. Futi, ok. Eu já fiz um test drive com o Futi há cerca de 3 anos, portanto é um carro com 2 lugares, portanto tem quer dizer, não se pode falar de uma tecnologia tão evoluída como, por exemplo, a Opel ou a Nissan. O ano passado fiz um test drive com o Nissan Leaf, o novo modelo,
E sou um adepto dos carros elétricos, naturalmente. E quando tiver possibilidade, hei de comprar um carro elétrico, já decidi que não volto a comprar mais nenhum carro de combustão interna. Ótimo. E fiquei muito satisfeito com a autonomia do Leaf. Eu trabalho em Alcobaça, sou professor na Escola Profissional de Alcobaça, e fiquei 24 horas com o carro e consegui sair com uma autonomia provável que, pelas minhas contas, eu não ia conseguir regressar no dia a seguir a Leiria com o carro e deixar no stand. A verdade é que ainda cheguei a Leiria com uma autonomia de 60 km. Quer dizer, mas também fiz uma condução mais ponderada, mais cuidadosa para não ficar a pé. E depois de fazer aquele test drive, lembrei-me que há 3 anos tinha feito o test drive com o Futi. E a questão que gostava de colocar aos seus convidados era, tendo nós aqui na região uma empresa que com capitais próprios investiu num projeto de um carro elétrico que está, quer dizer, não está massificado naturalmente, mas que tem essa tecnologia, porque é uma grande empresa de motos, ou tem parte da tecnologia. Conseguiu desenvolver um projeto, é um carro que está aí a andar na cidade, eu vejo de vez em quando por aí, há meia dúzia de carros a andar, sei que eles já venderam para outros países algumas unidades. A questão que eu coloco é, se nós em Portugal, uma empresa que tem um único acionista, conseguiu fazer um projeto destes, e não é um projeto que tenha 2 ou 3 anos, eu não sei quantos anos tem, mas eu presumo que terá já 10 anos ou mais desde que começaram esta iniciativa. Como é que as grandes marcas, neste momento, estão ainda num patamar, eu acho que tão baixo em termos de desenvolvimento da tecnologia, a preços não tão elevados, quero dizer, porque na verdade eu acho que os carros elétricos ainda estão um bocadinho caros, quer dizer, para um utilizador comum, a gama de carros que nós temos hoje disponíveis elétricos, quer dizer, não é toda a gente que pode decidir comprar um elétrico e não comprar um carro de combustão interna. A verdade é que eu também acho que a eletricidade está disponível e já sabemos que é mais económico, mais ecológico. Mas porquê é que não está mais implementado o carro elétrico? Está, a tua pergunta, deixa-me agradecer aqui a tua intervenção. Já agora, quais foram as impressões, e isto muito rapidamente, em 30 segundos, o que é que gostaste mais, o que é que gostaste menos nos carros que experimentaste? Quais foram as dúvidas? Sim. O que eu gostei mais foi a performance. Eu acho que o carro tem boa performance, tem um bom arranque, tem um bom disparo, não há barulho nenhum, aquilo é um silêncio fantástico. Isso tem que ver com a minha próxima pergunta. Estou aqui em pulgas para a fazer. Isso também pode causar um problema, não é? Pronto, estou a falar do Leaf. A outra versão, como é um carro de 2 lugares, é uma coisa ainda, em termos de estrutura, muito básica, tudo ainda muito pouco, a tecnologia incorporada, uma tecnologia, eles na altura disseram, muito pouco de ponta. Quer dizer, mas no Leaf, de facto, eu fiquei satisfeitíssimo com a performance, o desempenho, a tecnologia dentro do carro, que é tudo tão fácil, tudo tão acessível. Quer dizer, aquilo é espetacular. Um carro elétrico é espetacular. Só não comprei ainda, porque, enfim, ainda não está... Ainda não está reunidas as condições. Não, e há uma outra coisa. É uma coisa estranha. É que a empresa, quer dizer, a Nissan não tem uma linha de financiamento adaptada, na minha opinião, para este tipo de carro. Portanto, o financiamento para um carro elétrico é igual a qualquer outro. E eu acho que deveria ser diferente. Mas olha que se for associado da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, da UV, pode usufruir de um protocolo que temos com a Nissan, temos outros, de 19% de desconto. Fica a dica. Ok, boa. Vocês já pagaram 19%. Ao verem este programa. Já ganhei 19%. Tem que dar uma comissão ao programa agora. Na compra do futuro carro. Ora, obrigado aqui pela tua opinião. Já agora deixa-me dizer que há muitas opiniões por parte dos ouvintes. Curiosamente, são só homens a fazerem estas perguntas. Parece que as mulheres não têm aqui uma pergunta. Temos aqui uma a mim interessam muito. Eu já estive a falar com os convidados mesmo antes do programa. Já lhes disse que queria saber mais sobre os veículos elétricos. As motas foram uma completa novidade para mim. Nunca tinha pensado em motas elétricas, a não ser aquelas motoretas dos velhinhos, sabem? E tenho muita curiosidade e tenho todo o interesse. Mas qual é a tua pergunta, Rita? Aquela que eu queria fazer há bocadinho é o silêncio. É uma maravilha serem tão silenciosos, mas eu, que ando sempre a pé por Lisboa inteira, já fui quase atropelada várias vezes por uns prios, assim. Eu não os ouço.
não os ouço, não me defendo deles, não os vejo pelo canto do olho, eles aproximam-se muito rapidamente e são um perigo para os peões. O que é que têm a dizer, senhores representantes, a favor é uma questão de habituação, sem dúvida, e a responsabilidade aí tem que ser sempre do condutor, sem dúvida nenhuma. Porque repare que também existem surdos a circular na estrada, não é? A circular peões surdos, e o condutor tem que ter cuidado também com esses peões. Obviamente que vai ser uma questão de habituação. Quer dizer, isto também aconteceu quando eram os cavalos e passou para os carros a combustão. Portanto, quando há uma mudança tão radical nas estradas, obviamente que haverá também uma mudança do nosso comportamento quando somos peões e quando somos condutores. Vai ser diferente. Tem que ser a responsabilidade. Já estou convencida. É verdade. É uma questão de habituação. É uma questão de habituação. Olha, depois. Já agora está aqui uma intrigante questão do Henrique Bessa. Vamos partir do princípio que é verdade o que ele aqui nos relata. Questão acidentes. Recentemente, uma viatura elétrica, uma das mais conhecidas, esteve envolvida num acidente, tendo ficado praticamente desfeito com pessoas encarceradas. O que aconteceu foi que os bombeiros tiveram cerca de 2 horas para poder aceder à viatura e desencarcerar os sinistrados, isto por causa do risco de eletrocução. Qual o risco efetivo deste cenário acontecer em caso de acidente? Essa notícia já foi desmentida pela Tesla. Esse acidente foi com um carro Tesla. É mentira, essa notícia não corresponde à verdade. Houve, de facto, o acidente. Não há qualquer perigo de explosão de uma bateria. Tal nunca aconteceu. Há o perigo, num embate violento, num acidente violento, de incêndio da bateria. Sim, mas isso, maior possibilidade de incêndio tem um carro com motor de combustão ou um carro com pilha de combustível a hidrogênio. Portanto, o que se passa é que esse acidente, concretamente, que esse ouvinte relata, é um acidente que foi tido a 170 km por hora e, de facto, o carro ficou praticamente desfeito, as pessoas ficaram encarceradas. Portanto, o que vai começar a acontecer com os carros elétricos é o que acontece, infelizmente, com os carros com motor de combustão interna, que é, cada vez há mais carros, o número de acidentes vai aumentar. Agora, em proporção, o número de acidentes por cada quilómetro percorrido ou por cada milha percorrida é extremamente inferior no carro elétrico, e estou a falar em proporção, não é em valor absoluto, do que num carro com motor de combustão interna. Mas porquê? Porque trava melhor? Porque os condutores do elétrico são mais responsáveis? O carro é melhor tecnologicamente, o carro tem um conjunto de meios tecnológicos que pode prevenir o acidente ou reduzir o acidente e normalmente as pessoas que conduzem um carro elétrico têm uma condução mais suave. Eu digo normalmente, há de tudo, como é óbvio, mas normalmente tem uma condução mais suave. O não haver tremores no próprio carro, o carro não tremelicar e tudo, parece que não, mas isso influencia o nosso comportamento. Temos que ir rápidos, muito rápidos. Até porque eu quero falar convosco sobre veículos autónomos. Sonhei... Henrique, tu não andaste num veículo autónomo em Coimbra? Sim, já fiz mais do que uma vez a viagem Lisboa-Coimbra, parte da viagem em condução autónoma. Entendes por condução autónoma sem condutor, é isso? Condução autónoma é sem condutor. Portanto, o carro vai... Neste momento, o único carro que está disponível para condução autónoma, venda ao público, é o Tesla, não é? Portanto, o Tesla tem um sistema de condução autónoma que está a ser regulamentado em diversos países e há alguns problemas, mas esta mesma madrugada, à 1h de Lisboa, foi anunciado pela Tesla que todos os carros produzidos pela Tesla a partir de hoje terão todo o hardware de condução autónoma disponível, inclusive o próximo Model 3. Mas espera, estou intrigado com isto. O que é que tu fizeste, na verdade? Foste de Lisboa a Coimbra pela autoestrada? Parcialmente em condução autónoma. Portanto, um carro em condução autónoma... Como é que é parcialmente? Explica. Parcialmente, o carro só pode andar em condução autónoma numa autoestrada, porque o carro não faz rotundas, por exemplo. Portanto, está fora de questão as estradas nacionais ou as cidades. Nesta fase da condução autónoma, no futuro vai ser isso, seguramente vai acontecer. Ok, então foste na autoestrada e... A autoestrada, o carro guia-se por... Tem as câmaras vídeo, tem os sensores de proximidade? Radar. De sonar, digamos assim, e depois tem o GPS. E esta interligação destes 3 fatores permite-lhe ele saber onde é que estão os traços da autoestrada, qual é a faixa onde ele está, qual é a velocidade do carro da frente, se existe carro à frente ou dos lados, e qual é o tamanho do carro.
o carro identifica se é um caminhão, se é um carro médio ou se é uma moto, por exemplo. Mas para quê? Para fazer ultrapassagens? Exato. Para fazer ultrapassagem é tão simples como dar a instrução ao carro através do pisca-pisca. Então a pessoa tem de ir acordada, não é? Não, a pessoa tem que ir acordada e o carro, aleatoriamente, de X em X tempo, vibra o volante ligeiramente e tem um som sonoro em que o condutor é obrigado a agarrar no carro e a fazer pressão no volante. Para mostrar que está vivo. Se não fizer, Exato. o carro para e põe os 4 piscas de emergência. Portanto, quer dizer que o condutor ou adormeceu ou não está atento ou está a fazer qualquer outra coisa. Portanto, é fundamental que o condutor, mesmo em condução autónoma, tenha que estar atento ao que está a passar. Então, Isto é uma péssima novidade para quem pensava que com os veículos Evitava. autónomos Podia de costas. podiam ir bêbados, por exemplo. pelo caminho. Não, mas isso Não vai podem? acontecer. Aquilo que foi apresentado ontem pela Tesla é o nível seguinte. É o Qual é? nível. Nesse nível seguinte, o carro anda mesmo sozinho, sem condutor lá dentro. Até. Ou seja, o Elon Musk quer, no final já de 2017, fazer uma viagem de Nova Iorque à Califórnia com o carro completamente em modo autónomo do princípio ao fim. Esta é a boa notícia para traficantes de droga. Vai haver um veículo sem condutor. Mulas! Exatamente. Mulas absolutamente autónomas. Ora, vamos aqui falar com mais dois ouvintes. Perdemos aqui o Osório de Lisboa. Ele deve ter ficado justamente sem bateria. Mas, Sem bateria no telemóvel. sim, sem bateria no telemóvel. Mas temos o Francisco Ramos. Por exemplo, já agora porque falamos nisso, como é que vocês veem esta problemática das baterias, quer queiramos, quer não, é muito falada, mesmo aplicada aos telemóveis. Os telemóveis, todos eles melhoraram imenso nas baterias, mas, curiosamente, a grande vedeta dos telemóveis, que é o iPhone, continua com o problema da bateria. Com É pouca verdade. E ninguém- autonomia. Tem pouca autonomia. Não, ele não tem pouca Sim. autonomia, só que o telemóvel hoje em dia já não é um telemóvel, é um computador que processa e faz uma quantidade enorme de coisas, Então pronto. tem uma série de aplicações ligadas permanentemente e, portanto, isso exige mais energia. Se querem saber, o meu telemóvel, que é um iPhone, tem bateria dupla e ainda assim só me dura até, sei lá, 10 da noite. E isto acontece. Muito uso. É muito bom. Exatamente. Bom, deixa-me falar aqui com Francisco Ramos, de Braga, cá está, e também o João Matias, de Lisboa. Ainda não tivemos uma única mulher que falasse, para além da Rita Eu já vou Canas fazer mais umas Mendes. perguntinhas que tenho aqui na falasse manga. um pouco, podem mostrar algum interesse sobre isto, não é, miúdas? Força. Se bem que as miúdas normalmente conduzem mais entre as 6 e 7 da manhã, não é verdade? 6 e 7 da manhã é 5 e 7 da manhã, não é? Que se tu vires um casal, as miúdas normalmente levam o carro essa hora. De madrugada são Sim, elas. vai o marido, bêbado normalmente, ao lado, e dirige-se para casa. E as mulheres conduzem. Ora, Com o Francisco, carro autónomo isso fica resolvido. com o carro autónomo fica Exatamente. completamente resolvido. E ainda bem, diga-se. Assim estamos sempre em segurança. Ora, vamos falar com o João Matias também e com o Francisco. Francisco, o que dizes sobre esta temática? Olá, boa noite, Salvin. Boa Olá. noite a todos. Olha, gostava de começar, e já agora que falaste nessa temática da embriaguez dos maridos e das mulheres a conduzir, queria confessar-vos que Não estão no relacionados. Porto, queria falar que no Porto já recorri ao serviço do Uber e veio uma viatura elétrica, e na altura ficámos com a sensação de que a taxa era um bocado superior por ser uma viatura elétrica. Não sei se era verdade ou não, portanto gostava que os convidados, se o souberem, que nos possam explicar se há aí alguma correlação. Depois, outra questão que também queria colocar, no fundo é um receio que eu tenho e acredito que também outros possam partilhar, sabemos que uma fatia grande do orçamento, em termos de orçamento do Estado, em termos de receitas, provém dos impostos relacionados com os veículos e a utilização dos veículos, portanto combustíveis, os próprios impostos diretos sobre o consumo de viaturas. E queria perguntar aos vossos convidados quais são as expectativas sobre no futuro, quando se tornar mais normal e natural que muitos utilizadores em Portugal tenham viaturas elétricas, que haja uma tentativa do Estado de arrecadar mais receitas colocando impostos sobre viaturas elétricas. Estou mesmo a ver que vamos ter que dar mais 15 minutos a este programa depois de ultrapassar a hora basicamente acordada, não é? Às 8 da noite. Mas antes disso, querem responder desde já ao Francisco? Sim, é o seguinte. Esses impostos de combustíveis que o Governo tem que cobrar, obviamente, também é uma tentativa de equilibrar a balança comercial. Isto é simples também nós vermos em nossa casa, não é? Se nós tivermos uma horta e consumirmos de lá os nossos vegetais, sai-nos muito mais barato do que estar aí a comprar ao supermercado.
A questão aqui, e sabemos o que estamos a comer também, digamos assim, a questão aqui é que as importações dos combustíveis é o maior rombo na balança comercial que Portugal tem, que o país tem. E seria até de esperar que uma das grandes tentativas de qualquer governo deste país, e eu nem sequer estamos a falar de cores políticas, de qualquer governo que gira este país, seja reduzir isso. Quando nós temos uma despesa muito grande em nossa casa, nós, se queremos viver melhor e se queremos otimizar a nossa vida e a nossa qualidade de vida, temos que reduzir essa despesa. E é por isso que tanto os incentivos aos veículos elétricos como mais renováveis fazem todo o sentido. Porque se nós consumirmos a energia que estamos a produzir cá dentro, obviamente que não vamos precisar de tantos impostos para equilibrar a balança comercial. Essa produção que é consumida cá dentro vai gerar uma receita automaticamente que está sempre a ser produzida e consumida. Não estamos dependentes do exterior. Isso até é uma questão também de segurança nacional e é pena não se falar nisso tantas vezes. Ou seja, se nós produzimos a nossa energia cá dentro, não estamos também dependentes como países do Médio Oriente, por exemplo, como das guerras que nós todos sabemos que existem por aí, só devidas muitas vezes ao petróleo. Já agora, deixa-me colocar aqui um outro ouvinte, neste caso é o João Matias de Lisboa. Olá, João. Olá, boa noite. Alvin, havia várias coisas que eu ia dizer, mas entretanto já tive tanto tempo à espera que já muita gente falou nelas. Só uma coisa, eu sou motorista da Uber, faço trabalho com um carro elétrico, com um Nissan Leaf, não há qualquer aumento de preço em relação ao Uber X está respondido. Exato. E posso dizer que eu já faço o Uber Green há 2 meses e qualquer coisa e o carro é um sucesso. As pessoas perguntam, fazem imensas questões, ficam muito agradadas. Algumas até estão a pensar em trocar de carro e ponderam o carro elétrico. Obviamente que são pessoas com algum poder de compra, mas a gente tem que começar por algum lado, não é? E eu lembro as pessoas, quando apareceram os telemóveis, eram uns trambolhos que tinham umas baterias que pareciam uma mochila da Monte Campo e que custavam o preço de uma casa. Tal e qual como um Tesla, se bem que, pronto. E atualmente qualquer pessoa tem um telemóvel, é pequenino, cabe no bolso, dura, pronto, os iPhones têm essa cena, mas dura bastante. Eu acho que tem que se começar por algum lado. E se as pessoas que põem entraves e que dizem, não tenho sítio onde carregar, ou isto ou aquilo, é porque têm a relutância natural de qualquer pessoa quando há uma tecnologia nova. Eu acho que o futuro passa por aqui. Pode não ser o futuro final, mas tem que passar por aqui, porque senão a alternativa às pessoas que são contra os carros elétricos é o quê? Continuarmos a poluir, continuarmos a usar motores de combustão interna eternamente até rebentarmos com o planeta e vamos todos morar para Marte? Quer dizer, eu acho que este pode ser um passo, e a meu ver é um passo, de certeza, e as pessoas que experimentem e andem com um carro elétrico, eu andei 2 horas e neste momento não quero outro carro. Só quero carros elétricos e nem penso... Estou quase convencida. A sério. Eu paro num semáforo, tenho um autocarro ao meu lado, eu tenho que fechar os vidros porque o barulho do autocarro incomoda-me. O barulho de um táxi e agora, para ser assim um bocado polémico... Esta palavra, táxi. O barulho de um 190D de 1994 ao meu lado é altamente incomodativo. E eu fecho os vidros e estou num templo budista. Sem dúvida. E lá está, isso mexe também com a sua maneira de conduzir. A sua condução também é muito mais agradável, de certeza, e muito mais pacífica. Completamente. Eu continuo a dizer as neiras, mas é para dentro. E os taxistas costumam dizê-las para fora. E até costumam dizê-las para mim, que sou motorista da Uber. E acho que, experimentem. E depois, se não gostarem, paciência. Mantenham-se nos carros a gasóleo, usem-nos. E acho que foi o Jay Leno que disse uma coisa muito interessante, que foi o carro, toda a gente dizia que o carro ia matar o cavalo, ia matar o uso do cavalo, e toda a gente continua a ver cavalos, continua a haver cavalos, continua a haver pessoas a andar a cavalo, mas é um produto de luxo, é um passatempo, é uma paixão que as pessoas têm. Se toda a gente, ou se a grande maioria começar a usar carros elétricos, a malta com pastel, com dinheiro e que gostará de ter o seu Porsche, o seu Ferrari ou até mesmo o seu Renault Clio como objeto de culto, vai ter a gasolina muito mais cara, mas provavelmente durante muitas décadas ainda vai conseguir usá-la. Mas
como produto de luxo e não como produto de consumo normal, que eu acho. Daqui a 20 anos nós vamos nos rir de certeza absoluta disto tudo e pronto. Isto vai parecer tudo muito estranho. Alvin, há aqui completamente. Então, há aqui um ouvinte que diz... Tens um táxi atrás de ti. Estou só para assustar. Vim para casa esconder-me para poder. Mas estou farto de comentar coisas no Facebook da Prova Oral. Amanhã devo ter uma cara aqui na porta. Boa sorte, hein? Boa sorte com esta intervenção. Há aqui um ouvinte, Jorge Moreira, que diz: minha pergunta, que sou inspetor automóvel, como será nas inspeções? Resposta fácil, o meu carro já tem 5 anos, portanto já fui à primeira inspeção, facílima, rapidíssima, e fartámos-nos de divertir imenso, porque, como é óbvio, não há muito pouca coisa para ver a não ser os travões, a direção e as luzes, pouco mais. Portanto, não há o nível do óleo, não há panelas, não há óleos, não há emissões de CO2 ou de qualquer outros gases. Portanto, não se preocupem, ao fim de 4 anos fazem uma inspeção rapidíssima, tranquilíssima, ainda nos fartamos de rir com os inspetores. Mesmo quase até as inspeções deviam ser mais baratas. Até. Já agora estamos a falar de vantagens. Sei que na Noruega, os veículos elétricos não pagam energia, o estacionamento e as portagens também são gratuitas, o que faz com que 1/3 dos carros vendidos na Noruega já sejam elétricos. Sim. 1/3 de todos os carros vendidos globalmente já são elétricos. No mês passado, em setembro, no mundo, 50% dos carros vendidos foram elétricos. Na Noruega. Na Noruega. Mas a Noruega... na Noruega, não é no mundo. Não, na Noruega, claro. Porque a Noruega fez teve uma abordagem, o governo norueguês, absolutamente disruptiva, que foi parte do que o Alvin já disse, que é: os carros podem andar nos corredores de transportes públicos, não pagam portagens, não pagam energia, não pagam estacionamento. Essa do não pagar energia é ótima. Não pagam IVA. E não pagam IVA. No caso de isso Portugal, é que é um seria logo 23% de desconto no carro à cabeça. Não pagam IVA na Noruega. Sabem que mais? Temos... E em Portugal, como é que é? Em Portugal, para as empresas, algumas podem estar isentas do pagamento do IVA. Sim. Para a empresa, para o particular, não. A lei da fiscalidade verde é muito benéfica. Quem é que disse que não pagavam estacionamento? Não, isso não pagam. Isso não pagam. É Lisboa, Oeiras e agora Oeiras, Gaia, Funchal e Vila não pagam. Gaia. Não pagam. Exato. Ok. Então vamos falar com uma rapariga, a Cátia do Barreiro. Olá, Cátia. Olá, boa noite. Então, sentiste necessidade de defender a tua espécie, não é? Bem, eu estou a ligar, não é bem para defender a minha espécie, mas para partilhar a minha experiência com os carros elétricos, e é curioso estarem a abordar agora essa situação, porque eu realmente estou a ligar porque eu vivi alguns anos na Noruega e regressei recentemente, e realmente a questão dos carros elétricos lá não é uma questão sequer. Está completamente massificado. Em comparação com o que existe em Portugal, o cotidiano é uma diferença mesmo muito grande. Eu não tinha um carro elétrico, mas tive a oportunidade de conduzir vários. Andava muito a pé. A questão dos peões é uma questão de habitação. Acho que nunca tive problema absolutamente nenhum com carros elétricos. E são realmente muitos modelos que eu nem sabia que havia versão elétrica, e lá existem carros utilitários que aqui existem, quase todos a diesel, lá existe a versão elétrica. E é completamente normal numa família a questão da autonomia ser às vezes até ultrapassada com haver um carro principal, que seja a combustão, e depois o segundo carro ser elétrico, para fazer os percursos mais citadinos, mas sem qualquer problema. Há postos de abastecimento também em vários pontos. E posso-vos dizer, por exemplo, eu ir às compras. Eu mais facilmente encontraria no estacionamento de um supermercado um lugar dedicado a um carro elétrico do que um lugar dedicado a uma grávida ou um lugar dedicado a alguém com crianças de colo. Isso não há. Mas há lugares dedicados aos carros elétricos, sim. É uma questão de políticas. Convidados. Sim, pronto, este relato que nos é feito por este ouvinte confirma aquilo que nós sabemos. Eu nunca estive na Noruega, mas já estive na Suécia, e o panorama, não sendo tão
tão benéfico como o da Noruega, é semelhante. De facto, esta é uma realidade na Noruega. Na Noruega, inclusivamente, eu sei de 2 abrigos subterrâneos da Segunda Guerra Mundial que foram transformados em estacionamento exclusivamente para veículos elétricos. Sim, e eu creio que não sei exatamente qual é a porcentagem, mas eu sei que, por exemplo, no estacionamento de uma empresa é obrigatório ter uma determinada porcentagem reservada para carros elétricos, onde os funcionários podem deixar o carro a carregar, e geralmente são sempre os lugares mais próximos da porta, ou seja, os mais cómodos. Pronto, é a discriminação positiva que nós na Associação também pugnamos, que os melhores lugares num parque de estacionamento devem ser reservados para os veículos elétricos, além de, obviamente, para os veículos com pessoas com discapacidade física. Porque essa discriminação positiva é um indício daquilo que se quer fazer, da mudança que se quer provocar na sociedade. Olha, nós não temos, mas é muito mais tempo. Deixem-me dizer a todos os ouvintes que, como havíamos há pouco dito, vamos dar mais 15 minutos a este programa em formato podcast e também para respondermos a muitas das perguntas que estão no Facebook. Já agora, esta pode ser a via mais fácil neste momento, visto irmos gravar a emissão e alongá-la por mais 15 minutos. Deixem as vossas perguntas, coisas que não viram aqui respondidas na emissão. Eu ainda tenho. Sim, isso será respondido também no podcast. Quero aqui agradecer ao Henrique Sanches, mas também ao Sérgio Almeida, a ambos, e dizer que vocês vão ser absolutamente questionados com mais 15 minutos absolutamente eletrizantes. Obrigado. Digo eu, não é? Obrigado. Bom, querem dizer alguma coisa aqui na emissão em direto para as pessoas que estão a ouvir? Sim, que principalmente aquilo que um dos ouvintes até já disse, que é vão experimentar. Só experimentando. Onde é que podem experimentar as pessoas? Em qualquer sítio? Em qualquer concessionário que tenha veículos elétricos, Nissan, Mitsubishi, BMW, Kia, qualquer Mercedes, concessionário. Renault. E as motas elétricas também podem experimentar na ZFTEC, que é o maior importador português de motos elétricas. Pronto, despedidas aqui a ambos. Já a seguir em podcast, podem fazer as perguntas que quiserem. Bom, e como prometido, cá estamos nós, já em formato podcast, mas ainda assim com os nossos convidados de hoje, o Henrique Sanches, mas também o Sérgio Almeida. O Sérgio Almeida mais ligado às motas, o Henrique Sanches mais ligado aos automóveis. Enfim, antes mesmo de começarmos este podcast, eu acho que urge perceber o que é que vai no Facebook e o que é que as pessoas disseram. A relembrar que este é claramente o tema mais concorrido de sempre na Provaral. As pessoas adoram falar sobre esta temática, os veículos elétricos, mais do que sexo, o que me deixa bastante preocupado. Ora, o Marcelino Jorge Costa diz: alguém explica os contratos com as marcas relativamente às baterias, a sua baterias, durabilidade, ou nos casos em que as marcas permitem a aquisição das mesmas, quanto custa um conjunto e baterias? É mesmo para esquecer, diz. Já agora, o António Carvalho diz: esse senhor que falou agora, que pelos vistos é anti-táxi, tem que informar-se melhor ou comprar uns óculos de lentes garrafais. Mercedes-Benz 190 de 1994. Então, e os táxis elétricos já existentes? E se conduz um veículo elétrico é porque trabalha para uma empresa ilegal. Acredito que não teria como carro particular. Enfim, é o que diz o António Carvalho. Parece-me que o António Carvalho não é muito adepto de veículos elétricos. Táxis Uber. E está aqui na polémica táxis Uber. Ora, já agora, o Eugénio Montes. E se houvesse eletricidade sem fios, como seria a sociedade? O Nikola Tesla descobriu isso há 100 anos. Os lobbies deram-no como maluco. É pesquisar painéis solares mais eficientes, energias renováveis, veículos elétricos e uma plantinha especial, cannabis, vão mudar as regras de jogo. Espero no meu tempo de vida ver essa utopia, diz. O Marco Lourenço afirma: o que acham do aluguer das baterias de alguns modelos? Valores na ordem dos 70 € não é exagerado.
mais um pouco e é a prestação de um carro. Há que ter isso em conta como despesa. E quando chegam a Portugal, as scooters GoGro, é assim que se diz, de um doente por carros elétricos, um dia vou ter um Tesla Model 3 em segunda mão, é o que ele diz. Querem já comentar esta? 70 euros por bateria por mês? Sim. Pode ser exagerado, pode. Essa é uma questão polémica, a questão do aluguer de baterias, mas faz sentido numa tecnologia disruptiva. Portanto, quando os carros elétricos são lançados, é uma tecnologia absolutamente nova, ninguém sabe quanto é que as baterias vão durar, nem se vão aguentar sequer aquilo que se necessitava delas. E, portanto, as marcas, ou algumas marcas, resolveram lançar a possibilidade do aluguer de baterias, que retira toda a incerteza e todo o peso do consumidor, do cliente. Portanto, o cliente compra o seu carro, aluga a bateria e já sabe que qualquer problema que tenha esta nova tecnologia, ela é resolvida com a substituição da bateria. Agora, tem a outra parte, que é, eu nunca comprei um carro com motor de combustão interna e depois aluguei o motor. Comprei sempre o carro completo e é assim que sempre funcionou. E o meu carro elétrico também é um carro de propriedade plena, portanto não tenho aluguer de bateria. De qualquer forma, o aluguer de bateria tem-se revelado com pouco sucesso comercial e marcas como a Renault já anunciaram que é a marca que mais faz o aluguer de baterias, já anunciaram que vão acabar com o aluguer de baterias no ano de 2017. Deixem-me ser rápido. Eugénio Montes, ele diz, o Porsche com 19 anos ajudou a construir um dos primeiros carros elétricos. Verdade. O motor elétrico foi inventado ao mesmo tempo que o motor de combustão interna. O que é que dava lucro a meia dúzia de pessoas? Petróleo, não é? Bom, António Ricardo diz, problemas do futuro. O que é que vão fazer às baterias velhas? Quando existirem muitos carros elétricos e se vender pouco combustível, o nosso governo vai pôr impostos, a torto e a direito, na eletricidade. Depois também, ou compras um carro novo em cada 10 anos, ou gastas um balúrdio na troca de baterias, lembrando que cada família tem pelo menos 2 carros. Nem toda a gente vive na cidade onde existem transportes públicos, diz. Ele, de resto adiante, diz ainda algo mais, que é, existe um documentário difícil de encontrar na internet, chama-se Não Me Engano, onde para o carro elétrico. A Opel americana faz 500 carros elétricos e entregou a taxistas e a pessoas que andavam muito para testes. Passado algum tempo foram à casa das pessoas buscar todos os carros e abateram-nos. E já lá vão 20 ou 30 anos. Abateram os carros, não as pessoas. E nunca deram satisfações. Porquê é que só tanto tempo depois é que começam a aparecer? Será que os donos do petróleo têm assim tanto poder? Já o Alexandre Fernandes gostava de ter, por acaso, agora um carro tipo Note 7. Dispenso. Bom, o pico de consumo atual diário é a hora de jantar. Se todos chegarmos a casa e ligarmos o carro, vamos agravar a situação, podendo levar ao aumento das tarifas. Eis a questão, diz o Paulo Silva, como reciclar as baterias de lítio. E, finalmente, aqui uma pergunta intrigante. E o carro a ar comprimido? Convidados. E o custo da energia para... Estou a pensar tantas perguntas e tantos comentários. E o custo de energia para comprimir o ar. Ainda falta esse problema, não é? Sim. Portanto, na natureza já dizia que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E isso é mais uma das coisas que é assim. Portanto, a transformação tem que se gastar energia para fazer a compressão do ar, para depois o próprio ar comprimido dar a propulsão ao veículo, quer dizer. Não é... Também está caro. Exatamente. Não é uma solução. O caminho, de facto, atualmente está nas baterias, não direi que no futuro poderá existir outra coisa. Também não acredito que esteja no hidrogénio, ainda há muita gente que fala do hidrogénio. Eu não sou apologista do hidrogénio por 2 razões. Para já, a produção de hidrogénio é complicada também e iríamos continuar dependentes das estações de serviço. Enquanto não for possível criar hidrogénio em casa ou produzir hidrogénio tão facilmente como eu posso produzir eletricidade, para mim não é uma opção. De referir que no caso dos carros elétricos a bateria, temos a maior bateria de todas e a melhor bateria de todas que existe e vai existir durante uns milhões de anos, o que para mim é suficiente, que se chama Sol. E, portanto, isso, para mim, invalida todas as outras opções. Vai haver energia solar associada aos carros? Não, já existe. Isso já existe. Por exemplo, a Tesla, nos supercarregadores que está a montar por todo o mundo, se bem que em alguns sítios ainda recorre à energia disponível, mas em muitos deles, sempre que é possível, já a produção é feita por painéis fotovoltaicos. Olha, já agora o Miguel Ribeiro diz aqui, o futuro da mobilidade elétrica é o presente. O meu trabalho é fazer 4 carregadores rápidos por dia e fazem-se no Porto. Só este ano vamos produzir 1000 Kickcharger. Os carregadores rápidos nascem como cogumelos na Europa. O único problema dos portugueses
é terem os ordenados muito baixos. É o que diz o... Deve trabalhar na FASEC. Parabéns, Miguel. Bom, já agora o João Paulo Gaspar diz: e se uma pessoa ficar sem bateria no meio do trânsito, podemos pedir emprestada? Nos carros autónomos, se a polícia vier atrás, ele vai parar? Pergunta António Fernandes: qual a autonomia das motos e preços? Esta é para ti. As motos têm autonomias desde as scooters pequeninas que vão desde os 20, 30 km até 150 km, 200 km. Portanto, também a variedade é muita. A autonomia máxima rondará mais ou menos os 200 km em moto, mais ou menos. E eu tenho uma pergunta. Quanto é que custa encher um depósito, entre aspas, num carro e numa moto? É fácil. É calculado o custo também por 100 km, porque é o que nós estamos habituados, não é? Exatamente. O preço por 100 km, obviamente, difere se for na tarifa biohorária ou não, mas eu vou falar da tarifa normal. Já sabe que a biohorária é mais ou menos metade. Sim. Um bocadinho mais, mas é quase metade. Portanto, numa moto rondará entre os 50 cêntimos a 1 euro a cada 100 km, dependendo da moto, da potência, etc. Num carro já rondará à volta dos 2 euros. Obviamente o carro é um veículo mais pesado. Eu posso lhe dar o meu caso pessoal, que em 5 anos, e tenho esses dados todos, porque o carro, como está ligado à internet, descarrego para uma folha de Excel estes dados. Em 5 anos eu tenho gasto uma média de 1,10 € para fazer cada 100 km. No meu carro anterior, com motor a gasóleo, eu gastava 9 euros para fazer os mesmos 100 km. É evidente que há carros que podem gastar 6, 7 euros, mas é muito difícil descer abaixo dos 5, 6 euros por 100 km, e estamos já a falar de um carro com motor a gasóleo, com pouca cilindrada, em comparação com 1 euro ou 1,5 € tarifa biohorária, atenção, para fazer os mesmos 100 km num carro elétrico. Ao fim de quanto tempo é que compensa o carro elétrico em relação ao carro normal de combustão? Para mim, desde o dia em que saí do stand. Porque eu olhei para trás e vi a cara do vendedor, ele já sabia que eu não ia voltar tão depressa ao stand. E, portanto, compensa porque depois há um investimento maior inicial. Há um investimento inicial maior, mas depois associado vem toda esta discriminação. Deixem-me dizer que temos que ir ao telefone rapidamente falar com o António Cardoso do Porto e com o Francisco Lopes. Muito rapidamente. O Jorge Moreira pergunta aqui. A minha pergunta, que sou inspetor de automóveis, como será nas inspeções? Eu já respondi ao Jorge Moreira há bocado. Eu já fiz a minha primeira inspeção, porque o meu carro tem 5 anos, portanto aos 4 anos fiz a inspeção e foi divertidíssima, rapidíssima, brincámos imenso, porque de facto há muito pouca coisa a não ser aquilo que é comum aos carros todos, portanto travões, direção, luzes, porque de resto não existe nada. Fernando Rosa diz: porventura os convidados saberão dizer quando vão entrar os novos operadores no mercado com novos pontos de carregamentos, uma vez que os atuais são maioritariamente a Prio e a Galp. A rede é gerida pela Mobi-E. A rede é gerida pela Mobi-E e existem neste momento 7 ou 8 já operadores da mobilidade elétrica certificados para tal. Portanto, além da Prio e da Galp, existem operadores ligados à EDP, ligados ao Grupo Sonai, ligados ao Grupo C Santos e outros operadores particulares que já estão certificados para operar. E isso vai ser um facto já a partir de 2017. Em 2017, na cidade de Lisboa, vamos ver a inauguração de um posto de carga rápida no Marquês de Pombal, operado através de um programa comunitário, e vamos ver outros postos de carga rápida já operados por operadores. Quanto tempo? É que privados. 25 minutos? Neste momento 25 minutos, mas 25 minutos é para um posto de carga rápida que abastece o carro a 50 kW. Neste momento, os postos da Tesla já operam a 125 e alguns a 150 kW. E a Porsche acaba de anunciar postos fabricados, curiosamente, uma empresa portuguesa pela EFASEC, a 300 kW. Portanto, vai acontecer com os carros elétricos o que aconteceu, que já aqui foi referido, com os telemóveis, com os computadores, com as televisões, a redução do tempo de carregamento e o aumento enorme da capacidade. Já aqui falámos no lítio, mas já há baterias a serem testadas com o grafeno e com outros materiais que vão aumentar enormemente a capacidade das mesmas. Vamos falar com o António do Porto e também com o Francisco Lopes. Cumprimento primeiro o António. Olá, António. Olá, boa noite. Olá. E agora o Francisco, para não ficar triste. Quero cumprimentar o Fernando Alvim e todo o painel. Olá, obrigado. Olá, já agora cumprimentar aqui o Francisco. Olá, Francisco. Estás bom? Eu sei. Sim. Estou? Alô, Francisco, estás aí? Viva, estou a conduzir o meu Volkswagen Golf 1.6 TDI. Adorei a tua resposta, Francisco. Continua a conduzi-lo, mas deixa-me agora ouvir aqui o António. Olá, António. Olá, eu só queria comentar 4 coisas. A primeira é que, pelos vistos, as eólicas que me falaram, que
que realmente é tudo ecológico, parece que não é bem assim, porque as pás são feitas de fibra de vidro e depois eu quero saber o que é que se vai fazer toda essa fibra de vidro quando for preciso reciclar ou quando elas acabarem o tempo útil de vida. Depois eu por acaso inspecionei acerca dos automóveis elétricos. E o facto é que, na minha opinião, não compensa. E não compensa praticamente a ninguém. Pelo facto, primeiro tem um aluguer da bateria. O aluguer da bateria estão à volta de 100 euros por mês para quem utiliza menos de 20 mil km por ano. Depois a questão é, a pessoa quer fazer uma viagem Porto-Algarve, de férias, aluga um carro, de 100 em 100 km para o carro para carregar. Segunda situação, parece que a Renault já tem o novo Zoe, que já tem autonomia para 400 km. Pronto, isso já não é de todo mal. E depois, as baterias, conforme um senhor do vosso painel comentou, vamos pô-las em casa. Ao fim do segundo carro, temos 2 baterias em casa. Ao fim do terceiro carro, 3 baterias em casa. O que é que se faz com essas baterias todas? E ao fim do quarto, penso que serão 4 baterias em casa. Vamos acumular tanta energia. Vamos ter que ter um quarto adicional. Não, vais começar a fazer objetos com as baterias, sei lá, bancos de jardim. Instalações artísticas. Sim, exatamente. Claro. Não, eu realmente, uma das coisas que me fez pensar 2 vezes é o aluguer da bateria. O aluguer da bateria... Podemos responder à questão do aluguer das baterias. Só há uma marca neste momento que faz aluguer de baterias, que é a Renault. Todas as outras marcas vendem a bateria em propriedade. Estamos a falar de todas. Nissan, Kia, Mercedes, Volkswagen... mas depois temos um problema, a bateria custa 5 ou 6 mil euros. Pronto, vamos por partes. Está resolvido o problema do aluguer. Não, só a Renault é que faz aluguer de baterias e já disse que em 2017 vai acabar com o aluguer de baterias. Agora, vamos à outra questão, que é quando a bateria já não servir para o carro, quanto é que custa? A Nissan, por exemplo, já anunciou que se uma pessoa quiser comprar uma bateria nova para o Nissan, ela vai custar 6 mil euros e se entregar a velha, 5 mil euros. Ora, ninguém vai entregar a velha porque no mercado há quem pague, porque, como já referimos, mais que os tais 1.000 euros para poder adaptar a bateria a um sistema de armazenamento de eletricidade em casa. A questão que levanta de cada 5 anos, não é cada 5 anos, porque eu já tenho o meu carro há 5 anos e a bateria é a mesma. Portanto, as baterias neste momento estão, no caso do Nissan Leaf, que é o benchmarking, tem uma garantia até 8 anos no Japão e nos Estados Unidos. Portanto, não sabemos. E em Portugal? Estes primeiros em Portugal é 5 anos. Mas para o mesmo carro. Mas, portanto, se tem uma garantia no Japão de 8 anos, é normal que em Portugal também dure os mesmos 8 anos. Ela poderá se degradar um bocadinho mais por causa da temperatura ambiente. Isso é um fator que pode fazer degradar a bateria um bocadinho mais. Mas ainda não chegámos ao ponto de as baterias estarem incapacitadas. Neste momento estamos a usar as baterias nos nossos carros e há essa possibilidade. Não a reutilizando em casa. Há a possibilidade de reciclá-la em 98%. Toda a bateria reciclada em 98%. Mas repara, 5 anos, 5 mil euros é a mesma coisa que comprar um carro de... Não, mas não é de 5 anos. Reparem, a garantia, as pessoas às vezes confundem garantia com a duração de vida útil. Um carro que tem uma garantia de 2 anos não quer dizer que ao final de 2 anos vai se estragar. A bateria é exatamente igual. A bateria tem uma garantia de 5 anos que a máquina dá, mas não quer dizer que ao final de 5 anos ela se estrague. Nada disso. Ela continua. Aliás, já há Nissans Leafs que passaram uns 300 mil km com a mesma bateria. E 300 mil km num veículo, até muita gente nem os faz. A minha questão é, a Nissan é a mesma coisa que a Renault, porque é o mesmo grupo. Portanto, eles usam a mesma tecnologia. Estamos a falar da Nissan, falamos da Renault. Mas é assim, é mesmo, não é bem igual, mas de qualquer modo, tanto as baterias da Renault como da Nissan são boas baterias. A única questão é que a Renault optou por fazer o aluguer de baterias que está a acabar. A tendência é para acabar. O aluguer de baterias não faz sentido e não teve nenhum tipo de sucesso. Mas as vendas da Renault até eram irrisórias exatamente por causa disso. Agora é que está aumentado vendas. Tanto a Nissan, a BMW, a Tesla. Nós nas motas, principalmente, não temos aluguer de bateria em nada nas motas. A moto é comprada com as baterias. Não faz sentido o aluguer de baterias. Para mim, como utilizador, também nunca fez sentido. E as baterias têm uma duração de vida útil muito maior, porque o sistema de gestão das baterias, que é chamado BMS, Battery Management System, dos veículos elétricos, são muito superiores e muito mais avançados tecnologicamente do que os nossos portáteis ou telemóveis. E às vezes as pessoas dizem, mas o meu telemóvel tem uma bateria que ao final de 2 anos isto já estava estragado. Mas não se pode comparar, são produtos completamente diferentes.
Um telemóvel não tem um gerenciamento de bateria. E relativamente ao Zoe com autonomia para 400 km, já ouviram falar? Sim, claro. Eu penso que irá sair ou para o ano ou 2000. Sim, foi lançado agora no Salão de Paris e vai estar disponível comercialmente em França a partir já de janeiro. E já não vai ter aluguer de bateria. A Renault vai acabar completamente com os alugueres de bateria que de facto não fazem sentido. Isso é um veículo que realmente de facto é interessante. E a Renault também referiu a possibilidade de quem tiver um Zoe 210 ou 240 pode fazer o upgrade da bateria, pagando, ainda não disse quanto, mas uma quantia. Deixa-me dizer aqui ao António que temos que nos despedir dele. Obrigado, António. Um abraço. Obrigado, António. Temos aqui o Francisco Lopes. Será que ainda está a conduzir o seu quê? Volkswagen Golf. Não, já parei. Agora já paraste. E então, este tema interessa-te, claro. Sim, eu posso dizer que sou entusiasta dos carros, gosto bastante de carros. Se calhar a informação que eu tenho hoje em dia de automóveis vem por parte de um programa automóvel que vocês devem conhecer, o Top Gear. E eles, adiante já que não são grandes fãs de carros elétricos, contudo acho que é exagerado, acho que mais uma vez é a resistência normal das pessoas à mudança. Eu, apesar de ser entusiasta de carros e gostar de carros de alta cilindrada, etc., dou de barato que os carros elétricos são certamente mais eficientes, têm uma série de benefícios, sem dúvida nenhuma. Concordo plenamente com o que tem sido dito. A questão é que eu acho que os carros elétricos, a meu ver, são uma fase de transição, são como se fosse um desmame dos carros a gasolina, a gasóleo, seja combustíveis fósseis. Eu acho que acho que os carros, assim como eu os vejo em termos de sustentabilidade, economia, em termos ambientais, acho que o carro hidrogênio, para mim, acho que seria a verdadeira resposta. E não, por acaso não entendo o porquê. Ouvi há pouco tempo dizerem que, desde que haja sol que estamos à vontade, mas o sol consome bastante hidrogênio. E, aliás, o hidrogênio é o elemento mais abundante do universo. Portanto, sendo que os carros se movem em hidrogênio, acho que temos fonte de energia para tudo sempre. Eu posso responder a isso, porque o hidrogênio tem diversos problemas. Um dos primeiros problemas é a sua armazenagem. O hidrogênio é das partículas atómicas, não é? Mais pequenas que existem, dos elementos mais pequenos que existem, os átomos. E é muito difícil armazenar o hidrogênio de modo a ele não escapar. Ou seja, também se achava que era impossível chegar à Lua, etc. Quer dizer, eu acho que é uma questão de investigação. Houve um prévio nome da economia que disse exatamente que se a energia que é posta na prospecção de petróleo, na sua refinação, no transporte, etc., portanto, todos os custos afetos à indústria do petróleo, se fossem postos na pesquisa de hidrogênio, conseguimos inclusive ainda ter uma rede de distribuição de hidrogênio e assim ser mais barato que o combustível fóssil. Eu percebo o que quer dizer, mas esse é outro dos problemas que, por exemplo, a mim como consumidor não me agrada, porque eu não quero estar dependente de uma estação de serviço. Esse é o meu principal problema. A concentração de poder sempre foi uma forma de poucos ganharem dinheiro com os muitos, não é? Que é o povo. Enquanto o hidrogênio não for tão simples de produzir em minha casa como eu pôr um painel solar e poder carregar o meu veículo elétrico, eu não estou de acordo com o hidrogênio. E essa é a minha razão, é simplesmente essa também. Pronto, assim eu percebo o que está a dizer, mas imagino, eu assim estou a pagar, estou a pagar alguém para fazer uma estação de serviço onde eu possa abastecer o meu carro com hidrogênio. Mas também no seu lado também está a pagar alguém para construir um painel solar para que possa tirar proveito. Portanto, alguém vai tem razão, mas repara, eu no meu painel solar posso pôr a quantidade de painéis que quiser, posso fazer eu a manutenção, não estou dependente de ninguém, estou dependente da fabricação do painel solar, tudo bem, mas isso muitas empresas o fazem, não é uma nem duas, como nós temos no petróleo, que praticamente 3 empresas no mundo controlam todo o petróleo. E no hidrogênio poderia também acontecer isso. Além de que a produção de hidrogênio, por enquanto, não é eficiente e a produção de energia através das renováveis, principalmente da solar, já é eficiente. Apesar das pessoas pensarem que ainda é muito cara, não é. É que eu digo, eu acho que é uma fase de desmame, percebe? Eu acho que eventualmente o hidrogênio vai estar... Eu posso só trazer uma chega em relação ao hidrogênio. Em 2005 estive num Congresso Mundial de Hidrogênio em San Diego, na Califórnia. Experimentei
10 ou 12 carros diferentes, todos a pilha de combustível. Na altura, o governador era o Arnold Schwarzenegger e a grande aposta era preparar todos os Estados Unidos para os carros a pilha de combustível. Havia um conjunto de carros, Hondas, que estavam distribuídos a famílias em testes como protótipos. E exatamente. E isso foi abandonado por uma questão muito simples. Era necessário infraestruturar todos os Estados Unidos com um sistema de armazenagem e distribuição de hidrogénio que era caríssimo, era multimilionário, quando os Estados Unidos estão eletrificados. E estamos a partir do princípio de eletrificação por cabo. Hoje em dia, 10 anos depois, além da rede, temos o que já aqui foi dito, os painéis fotovoltaicos. Portanto, em qualquer lugar, em Cume, podemos, no deserto do Saara, andar com um carro elétrico. Sim. E hoje em dia, não sei se já teve a hipótese de ver, mas já foram feitos projetos para estradas que são feitas inteiramente de materiais recicláveis e que têm cabelagem a passar por baixo e que estão ligadas à internet e que permitem não só fornecer energia aos carros. No polo tecnológico da Covilhã há na rua uma passadeira de peões em que a passagem dos carros produz a eletricidade dos semáforos e dos sinais. Olha, isto é tudo muito bonito, mas temos que acabar o programa, porque o podcast pode ser de facto infinito, mas tem que haver aqui um término. E na verdade já gravamos mais 23 minutos do que seria previsível. Foi só um bocadinho, era para ser 15, vai em 23 e garanto-vos que poderiam ser 50 de uma forma muito simples. Isto é bom sinal, quer dizer que o tema traz muita gente. Desculpa? Posso-me só despedir de vós? Podes despedir, claro. Pronto, obrigado a todos e foi bastante interessante, gostei bastante de ouvir e vejo que a população de maneira geral está interessada no assunto. Está sensível a este assunto. Obrigado pela sua intervenção também. Mais do que em sexo, recordo-vos, o que me embaraça bastante. Ora, atenção que a Tesla diz que o Tesla é um carro sexy. E daí o ter lançado o modelo S, o modelo X, o modelo E, que é o 3, e agora o modelo Y está anunciado, vai ser brevemente. Ouçam, quero-me despedir de vocês. Sérgio, houve alguma coisa que não falamos sobre as motas que te parece importante aqui dizer no final? Eu sei. Acho que temos mais destaque aos carros do que as motas, mas não foi de propósito. É assim, às vezes as pessoas esquecem-se de uma coisa. Os carros elétricos são ótimos e serão sempre, obviamente. Só não resolvem um problema que é isso que nós falámos. É o problema do trânsito e do espaço na cidade. O espaço na cidade é curto, apesar do estacionamento, ainda bem que assim o é, para os elétricos é gratuito, para os automóveis elétricos, mas é preciso que esteja lá o espaço para ele estacionar. E não há dúvida que a moto é o veículo excelente para a cidade, porque evita trânsito, evita filas e evita também o estacionamento, não só por ser gratuito ou não, mas o espaço para o estacionamento. E as pessoas às vezes esquecem-se, e é pena que também que quem gera este país também esqueça, que nos incentivos para os elétricos devia haver para motas, principalmente para nós evitarmos mais filas na cidade e ainda mais poluição. Olha, disse ser agora que estou a pensar em comprar uma. Mas espera aí, há aqui uma novidade, tu não sabes, mas o nosso convidado trouxe. Eu trouxe uma novidade também que chegou há cerca de mês e meio a Portugal. Uma novidade também, que é a Volta a Motorbikes, e depois faço-te o convite para experimentares. Claro, vou experimentar. Vou tirar uma fotografia. Mas já agora, uma última pergunta, e isto também tem a ver um pouco com a minha situação atual, embora eu já saiba a resposta, e a resposta até é positiva. Eu tenho uma garagem coletiva, que é onde estaciono o meu carro. Bom, e como é que se faz quando uma garagem coletiva não está preparada, é o caso ainda, para um carro elétrico? Então é assim, a lei neste caso é benéfica e a legislação está bem feita, ou seja, não há nenhuma administração de condomínio que possa proibir o carregamento de um veículo elétrico nas respectivas garagens. O que a lei diz é, se um dos condóminos quiser pôr o carregamento elétrico e não existir, obviamente esse condómino tem que ser responsável pelo custo de pôr essa instalação. Se essa instalação existir, o que a lei diz é, obviamente conversando com os condóminos, pôr lá um contador de eletricidade oficial da EDP ou não oficial. E depois é um acordo que o condómino tem que fazer com o condomínio de X em X tempo pagar o consumo de eletricidade. A instalação tem que ser feita por um técnico certificado, mas não pode haver oposição do condomínio à instalação de uma tomada para carregamento de veículo elétrico. A legislação, aliás, no site da UV está lá publicada essa legislação. É evidente que o ideal é chegarem a um consenso e fazerem, como o Sérgio referiu, claro, ou através de um contador, ou através de uma baixada diretamente ao contador do proprietário do veículo elétrico. Mas é sempre possível instalar
Esperem. Tive aqui uma ideia, que era acabarmos o programa só com mensagens fraturantes e polémicas. Uma. Boas. Seria engraçado fazer um custo-benefício, incluindo o preço das baterias na hora de as trocar, as limitações em termos de quilómetros da carga das baterias em relação à combustão e o sistema de carregar as baterias nas bombas de combustível, que entretanto é gratuito, mas por quanto tempo? Pergunta. O cerne da questão está nas baterias. Tem 20 segundos para responder. Portanto, será, obviamente que por agora é gratuito, mas quando for a pagar será sempre menor o custo do que o combustível. Isso de certeza absoluta, porque lá está, a produção de energia tem um custo muito menor do que é o custo do combustível. Em termos das baterias, que torna a dizer o mesmo. As baterias, muito provavelmente, nós não vamos precisar de mudá-las enquanto tivermos o veículo. Já há Leafs com mais de 5 anos, aliás, o Leaf do Henrique tem já quase 5 anos, e ele continua com as mesmas baterias. Quantos quilómetros é que tem? Tem 56 mil. Em relação ainda ao carregamento das baterias, está neste momento em testes o carregamento Wi-Fi, o carregamento sem fios da bateria. Eu pessoalmente acredito que num futuro breve vamos acabar com os cabos para ligação e o carregamento será feito via Wi-Fi. Neste momento há inúmeros carros em testes, quer no Japão, quer na Alemanha, quer nos Estados Unidos, e eu creio que muito brevemente, no espaço de muito poucos anos, poderemos ter o carregamento Wi-Fi, portanto, sem cabos. Olha, já agora, muito rapidamente, 30 segundos. Alvin pergunta-nos, e o acidente a 30 km/h do BMW em que as baterias foram ao ar? Milhares de euros para as substituir. Esse é um caso muito polémico e complicado. Nunca se soube. Essa pessoa contactou a associação. Nós pedimos alguma informação sobre o acidente, sobre o carro, que nunca nos foi prestada. Aquilo que nós sabemos, porque também contactámos a BMW para saber o que se passava, é que não há constância de se o carro teve o acidente na Alemanha ou em Portugal, se o carro já veio para Portugal acidentado e era um salvado comprado na Alemanha. Portanto, há muitas zonas obscuras nesse caso. Já agora, finalmente, mais uma desagradável. Ainda agora disse que as baterias dos carros que estão no mercado há 5 anos são recicladas porque são ineficientes para o uso diário de um veículo. Então, onde é que está a manutenção quase inexistente e muito mais barata do que um carro a combustão? Pergunto porque julgo que as baterias não são assim também baratas como isso. Eu não disse que as baterias ao fim de 5 anos já não prestavam. E a prova é que a minha continua a funcionar. O que disse é que com a degradação que a bateria vai ter, é provável que chegue a algum momento em que essa bateria já não é eficiente para propulsionar um carro elétrico e então, nesse caso, se a pessoa quiser, pode instalá-la em sua casa ou vendê-la no mercado para alguém a instalar na sua casa. E pronto, sabem uma coisa, não temos mais tempo. Foram mais 30 minutos. Há uma frase que nós agora lançámos umas t-shirts, eu por acaso devia ter trazido uma para o Alvin, que diz tudo, que é não sejas fóssil. Drive elétrico. E assim acabamos o programa dedicado a veículos elétricos, motas, carros. Aqui tudo se falou comigo e com a Rita Canas Mendes. Importante para as pessoas que estiveram a ouvir esta emissão, querem saber mais sobre veículos elétricos, que sites ou páginas devem consultar? A associação www.uve.pt e há um conjunto de fóruns e de páginas de Facebook, Mobilidade Sustentável, a própria UVE, o fórum nissanleaf.pt, o fórum Nova Energia. Há um conjunto de fóruns e de páginas na internet com essa informação. E vocês estão sempre a fazer ações, não é? Sempre a fazer ações. Não falámos aqui, mas eu ainda há 2 semanas estive no lançamento de um barco elétrico solar. Um barco elétrico solar? Na Foz do Orelho, construído em Olhão, em Portugal. Não convidam para isso. Por tecnologia totalmente portuguesa. E o carro e o barco têm a possibilidade. Ele, a semana passada, esteve em Vila Nova de Cerveira. Estava a chover, estava nublado e ele andou fabulosamente. E atenção, este barco é elétrico solar, tem 6 painéis fotovoltaicos e só funciona, pode ser carregado também com uma ficha, mas ele funciona durante 6 a 8 horas à noite, portanto quando não há sol, só com o que as baterias têm. Durante o dia é inesgotável porque ele está sempre a carregar. Para motas, consultem também a Zevtech PT ou no Facebook, Zevtech, que é de Zero Emissions Vehicle Technology. E pronto, foi isto. Não temos mais tempo. Acabou a nossa energia. O nosso obrigado. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.